Bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez e vamos dar seguimento agora ao nosso curso de espaço confinado, requisitos gerais, baseado na norma da ABNT. Requisitos gerais. Então, começamos assim. Devem ser eliminados quaisquer condição que torne insegura a operação de abertura no momento anterior à remoção de um vedo, lembra? Tampa, tampão, de entrada, quer dizer, eliminar quaisquer condições que tornem insegura. Que a pessoa vai abrir aquilo ali, quando pode estar sob pressão e expulsar em cima de alguém, né? Ser projetado em cima, expulsar, né? Melhor o termo, né? Sobre alguém que esteja ali por perto, então, que esteja ali atingindo a pessoa, provocando acidente. Então é importante estar atento a esses detalhes. B. Elaboração do procedimento de controle de energias perigosas relacionadas ao espaço confinado mediante identificação, bloqueio e sinalização. Isso já comentamos sobre o travamento de identificação e também um procedimento de energia nula. C. Em caso de trabalhos em atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, o caso de uma atmosfera com baixa concentração de oxigênio, ou potencialmente capaz de atingir níveis de uma atmosfera IPVS, vai saber disso através da análise de risco, né, do estudo de análise de risco, lá que é um dos primeiros módulos a gente tratar. Os trabalhadores devem estar treinados para utilizar os equipamentos de proteção individual, o EPI, e principalmente os equipamentos de proteção respiratória, EPR, que garantem a saúde e integridade física. D. Para a seleção, uso, inspeção, manutenção, higienização, guarda e descarte de equipamento de proteção respiratória e utilização de ar comprimido respirável, deve ser seguida todas as normas contidas no Programa de Proteção Respiratória recomendados pela Fundacentro. Então, é preciso se ter também, envolve o pessoal de segurança, o procedimento de proteção respiratória. O Programa de Proteção Respiratória, o PPR, que ele é exigido até por força de legislação a ser implementado nas empresas. Então, nós temos um módulo que fala também do programa de proteção respiratória, que tem uns que você vai poder só usar uma máscara que filtra o ar contaminado, outros tem que ser máscara facial inteira, com filtro, outros pode ser máscara facial inteira com conjunto autônomo, cilindro, né, de gás respirável, ou ar mandado, né, utilização de ar comprimido respirável, que tem um filtro, né, para não ir partícula de óleo para o usuário, porque está usando o equipamento, mas através do ar comprimido, e por sua vez é um ar mandado. E nisso é preciso estar estruturado no programa de proteção respiratória, e cada caso é um caso. Então, vai depender do cenário que a sua empresa tenha, os riscos que foram observados, e dali se fazer esse tipo de programa de proteção respiratória, com testes nas máscaras, nos equipamentos. Então tem todo um procedimento para isso. A ventilação é aplicável a todos os espaços confinados e o método deve ser selecionado através de critérios técnicos para cada caso. A gente vai estar falando. Os métodos podem ser ventilação geral diluidora, já mostrei a vocês, e também ventilação local, né, exaustora, ou a combinação de ambas. Certificar-se de que o ventilador tem a capacidade necessária para as trocas de ar. Então existe uma tabelinha também que está nessa apresentação, está nesse curso, nessa apresentação, que vocês vão estar vendo ali, a tabela de trocas de ar. O dimensionamento do exaustor, insuflador a ser utilizado deve levar em conta o número de trocas de ar necessárias dentro do espaço confinado, para que atinja as condições mínimas para a execução dos trabalhos, em condições seguras, dentro de um tempo desejado. Então, na tabela vai mostrar essas informações. Se uma atmosfera perigosa for detectada durante a entrada no espaço confinado, as seguintes medidas devem ser tomadas. Se uma atmosfera perigosa for detectada durante a entrada, o espaço deve ser analisado para determinar como a atmosfera perigosa se desenvolveu registrando os dados. O empregador ou seu preposto deve verificar se o espaço confinado está seguro para a entrada e garantir que as medidas que antecedem a entrada tenham sido tomadas e consignadas na permissão de trabalho. Isso tudo itens importantes estar em mente. Identificação dos espaços confinados.
Todos os espaços confinados devem ser adequadamente sinalizados, identificados e isolados para evitar que pessoas não autorizadas adentrem esses locais. O cadastro de espaço confinado do tipo não perturbado deve conter no mínimo as seguintes informações. Já viu aí o que é o perturbado e o não perturbado. Então, no caso do não perturbado, volume de metros cúbicos dele. Qual o tamanho dele? Qual a forma geométrica também. Tem alguns que eu ajudei a fazer que a gente tinha que usar até a derivada integral para ver a questão daquele espaço ali. Número de entradas, acessos ou bocas de visita. E aquelas que tem entrada de pessoas, materiais e ferramental, ou as que são entradas de tudo, né? Seja de uma coisa ou outra. Dimensão, geometria e forma de acesso. Fatores de risco, todos os fatores, físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico. Medidas de controle desses riscos, toda essa informação vai começar lá na PR. E o plano de salvamento. E boa parte delas, aliás, se não, todas que são pertinentes, transcritas para o manual do prontuário. Plano de salvamento, ou plano de resgate, ou plano de emergência, que contempla tudo isso. Ainda na identificação dos espaços, não perturbado. Análise preliminar de risco para espaço confinado do tipo perturbado, agora já foi perturbado, que envolva a utilização de produtos inflamáveis, deve ser cuidadosamente estudada devido ao risco de incêndio e explosão, de acordo com as características dos produtos que serão utilizados. Deve-se ainda analisar a ficha de informação de segurança de produto químico, FISPQ, eu já comentei isso com vocês, dos produtos químicos, observando-se as propriedades físico-químicas a seguir. Tem todas essas informações na FISPQ. Densidade, limite inferior de explosividade, ponto de fulgor, né? E a temperatura de ignição. Tem todas essas informações lá, inclusive a parte de primeiros socorros e segurança e também meio ambiente. Antecipação e reconhecimento dos riscos nos espaços confinados. Os dados de monitoramento e inspeção que darão suporte na identificação dos riscos dos espaços confinados devem ser coletados. Então, vamos pensar aqui nas populações que acessam isso. Se você é de uma empresa terceirizada, que foi contratada para fazer o serviço dentro desse ambiente, tu precisa fazer essas indagações, se for necessário, e que eu vejo que é necessário. Porque quem é o dono do espaço confinado tem que ter trabalhado em cima disso tudo detalhadamente. Por outro lado, se você trabalha numa empresa, você é um profissional de segurança ou aquele responsável técnico designado pela empresa, tem que trabalhar nisso tudo muito bem detalhado. Por isso que nós temos uma quantidade considerável de informações para fazer uma boa análise de risco para o seu espaço confinado, está todo mapeado adequadamente no ponto de vista e no contexto da segurança do trabalho e saúde. Controle de entrada em espaço confinado. Deve ser desenvolvido e implantado um programa por escrito contemplando a permissão de entrada. Então, tem a PET, que é um documento que é preenchido pelo supervisor. Por outro lado, tem a permissão, PT, permissão de trabalho, que deve ser o órgão que controla isso para liberar. Então, muita gente está envolvida nesse processo, até uma pessoa fazer um trabalho dentro do espaço confinado. Esse programa deve estar disponível para conhecimento dos trabalhadores, seus representantes autorizados e órgãos fiscalizadores. Então, o controle de entrada de espaço confinado. Então, quem vai entrar, como vai entrar, quando vai entrar e por aí afora. Controle de entradas ainda. Se o empregador ou o seu preposto decidir que os trabalhadores contratados e subcontratados não podem entrar no espaço confinado, o empregador deve tomar todas as medidas efetivas para evitar que esses trabalhadores entrem no espaço confinado. Tem que ter um determinado controle, que pode ser administrativo também. Antes de um trabalhador entrar no espaço confinado, a atmosfera interna deve ser verificada pelo supervisor. Então, a gente sabe que ele preenche a PET e faz as medições com um instrumento de leitura direta, calibrado, já falamos da calibração antes do uso, e a calibração que é feita em laboratórios, e verificado antes do seu uso, adequado para os trabalhos em áreas potencialmente explosivas, intrinsecamente seguro, quer dizer, ele não gera faísca, ele tem lá da família EX, voltado para equipamento intrinsecamente seguro, protegido contra emissões eletromagnéticas, que pode servir como fonte de calor, ou interferência de radiofrequências para as seguintes condições. Vamos ver. Concentração de oxigênio. Nota. O percentual de oxigênio aceitável é 19,5 a 23 de volume, né?
desde que a causa da redução ou enriquecimento de oxigênio seja conhecida. A presença de outros gases, tóxicos ou inertes, em concentrações perigosas, podem não alterar a leitura do sensor de oxigênio. Pode não alterar a presença de outros gases, mas tem que se perceber a questão da faixa. Gases e vapores inflamáveis, presentes ou passíveis de serem originados no espaço confinado perturbado. Então, o perturbado é aquele que essas condições são o retrato dele. O não perturbado que é o que existe dentro dele de uma maneira geral. Mas o perturbado é aquele que você vai entrar e vai fazer atividades que são diferentes do que já se tem ali. Quer dizer, o perturbado e o não perturbado, como a gente já diferenciou um do outro. C. Contaminantes do ar potencialmente tóxicos presentes ou passíveis de serem originados no espaço confinado perturbado. O registro dos dados supracitados deve ser documentado pelo empregador ou seu preposto e está disponível para os trabalhadores que adentrem o espaço confinado. Então, tudo isso que está descrito, APRs, principalmente vou te fazer até um book com toda essa informação. Tanto as APRs, com o prontuário, tudo junto ali, os procedimentos, tudo se enxergando como fosse uma atividade para espaço confinado sistematizada. Tipo de proteção para equipamentos intrinsecamente seguros. Aí está aqui, ó, devem ser aplicados tipos de proteção para equipamentos intrinsecamente seguros, conforme Portaria 83 do INMETRO e NR10 e alterações posteriores. Programa de entrada em espaço confinado. Manter permanentemente um procedimento de permissão de entrada que contenha a permissão de entrada arquivando-a. Implantar as medidas necessárias para prevenir as entradas não autorizadas. Identificar e avaliar os riscos dos espaços confinados antes da entrada dos trabalhadores. Então tem que fazer o quê? Ter uma APR para construir toda essa documentação, uma APR detalhada, de preferência multidisciplinar, segurança do trabalho, pessoas que entram, pessoas que são chefes de manutenção, todo esse pessoal envolvido, ou operação, né, dependendo da empresa, né, que operador de indústria química, operador de uma subestação, de uma usina hidrelétrica, que também tem muitos espaços confinados. Então, isso tudo tem que estar envolvido, que vai haver uma permissão de trabalho inicialmente. Então, todo esse levantamento de identificação de perigo, análise e avaliação de risco, vai se criar um histórico, um book ali com muito documento, dando todas as medidas de controle e chegando ao nível de risco aceitável. Montou-se todos os procedimentos que precisam, isso inicialmente. Aí quando for, já existe isso que vai dar subsídio para montar tudo ali. É um documento, está tudo juntinho. Por um outro lado, quando for fazer a entrada, preencher a análise preliminar de risco, naquele momento, vou ficar 3 dias trabalhando no espaço confinado. A PR daqueles 3 dias, né? Já tem uma APR já lá inicialmente, que você se fez para poder fazer tudo, dar subsídio a tudo, dar dados técnicos para tudo, e para fazer todos os outros, gerar todos os outros procedimentos, instruções, tudo que se precisa. Aí, para isso, no final, você fez a PR para fazer essa atividade de 3 dias ali, e que também tem a PET junto, né? Tudo isso, permissão de trabalho, a APR e a PET. Então, isso tem que ficar muito claro que é um programa de entrada de espaço confinado. Pode ser até que outras empresas julguem outros tipos de procedimentos a serem atendidos. Mas, de qualquer forma, até aqui, construindo esse conhecimento, vai se dando a ideia do que a norma está desenhando e buscando que seja corporificado. D. Providenciar treinamento periódico para os trabalhadores envolvidos em espaços confinados sobre os riscos, a questão exposta, medida de controle e a procedimento seguro de trabalho. Então, isso aqui já é um treinamento que a gente sabe que é anual até o momento, pode ser que altere algum dia, mas por enquanto é anual. E manter por escrito os deveres dos supervisores de entrada, dos vigias, dos trabalhadores autorizados, com os respectivos nomes e assinaturas. F. Implantar o serviço de emergências e salvamento. Então, já falou do plano de resposta à emergência, com equipe treinada e dotada de equipamentos em perfeitas condições de uso, mantendo-o sempre disponível quando da realização de atividades em espaço confinado. Então, a gente já vê que a atividade de espaço confinado é uma atividade planejada, bem orquestrada para funcionar bem. G. Providenciar exames médicos admissionais periódicos de mudança de função, de retorno ao trabalho e demissionais
com emissão dos respectivos atestados de saúde médica ocupacional, bem como abordar os exames complementares requisitados pelo médico do trabalho e previsto no PCMSO. Ainda tem aquela parte que é o levantamento psicossocial, que tudo isso vai contribuir, que a gente sabe que espaço confinado, pode ser que alguém tenha alguns problemas de claustrofobia, espaço fechado e acaba passando mal. Isso tudo precisa ter atendido, né, os requisitos da NR33 também. Desenvolver e implementar os meios, procedimentos e práticas necessárias para as operações de entrada seguras em espaços confinados, incluindo no mínimo os seguintes tópicos. Então, ainda no programa de entrada em espaço confinado, manter o espaço confinado devidamente sinalizado e isolado, providenciando o controle dos riscos mapeados para proteger os trabalhadores que nele entrarão. Legal. Ainda na letra H, implementar travas e bloqueios quando houver necessidade, que é o lockout tagout, e procedimento de energia nula. Proceder à avaliação. Teve alguma falha aqui. Desculpa aí essa falha, né? Proceder à avaliação da atmosfera quanto à presença de gases ou vapores inflamáveis ou tóxicos e a concentração de oxigênio. Antes de efetuar a avaliação da atmosfera, realizar testes. Então, a gente já falou sobre isso. Calibrar o equipamento, fazer os testes, ver se está tudo funcionando adequadamente. Continuando aí na letra H, proceder à avaliação da atmosfera quanto à presença de poeiras quando reconhecido o risco, quer dizer, já entra a parte de higiene ocupacional também poeira gerada que tornou o espaço confinado perturbado pela atividade que estão fazendo ali dentro. Lixamento, esmerilhamento, soldas, coisas desse tipo, ou similares. Purgar, inertizar, neutralizar, lavar ou ventilar o espaço confinado para eliminar ou controlar os riscos presentes no meio ambiente do trabalho. Proceder à avaliação de riscos atmosféricos, físicos e químicos. Então, o que nós temos aqui até esse momento? Tudo tem que estar procedimentado. Sem procedimento, complica. Nós vamos estar falando sobre isso em módulos à frente. Bom, pessoal, agora já estamos no slide 84. Já tem bastante caminho pela frente para a gente prosseguir. E paramos aqui nesse vídeo, mas o vídeo. Depois estaremos dando reinício nesse mesmo slide, dando continuidade nessa informação, começando pelos equipamentos. Dúvidas, nos encaminhe através dos nossos canais de comunicação e bons estudos.